Boa noite. Vamos acalmar nossa mente para receber hoje o conhecimento que nos vai dar Evandro e os trabalhos e os dias de Jesus. Vamos acalmar nossa mente, respirando suavemente, lentamente. Inhalamos, exalamos, inhalamos, exalamos. Mais uma vez. Lento, profundamente. No seu tempo, pode abrir os olhos. Começamos nossa palestra. Bom, boa noite a todos. Vamos lá começar essa conversação nossa. Isso é, né, mais um diálogo, né, entre a gente, né? Então, todo mundo fase de crescimento, fase de aprendizado, né, crescendo em conjunto. Então, esse tema de hoje, o trabalho e os dias, né, do exílio, né, que dá continuação à teogonia, eu vou fazer da seguinte forma esse trabalho hoje. Ele é muito destacado a parte que faz referência à criação dos homens com o mito de Prometeu, de Pandora e por último Hércules também, né, esse mito, mas é mais Prometeu e Pandora. Mas na questão do trabalho e os dias, ele abrange várias coisas. Abrange a questão de Exildo com o irmão, ele estava com litígio de família. Tem também a parte as duas lutas, ele faz referência a esse litígio. Depois vem as 5 raças. Após as 5 raças, aí sim, entre o mito de Prometeu e Pandora. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse mito que é tão importante, e que é o mais abrangido quando as pessoas falam em Exíodo, né? Primeiro a teogonia, a criação do mundo, a criação dos deuses, né? E no Trabalhos e os Dias, o destaque que há é, como eu falei, para Prometeu e para Pandora. Mas eu vou começar do jeito que o livro trata, a invocação, as musas, a parte das lutas, referente às lutas, e por último vou deixar esse mito, né? Prometeu e Pandora. Ok, qualquer coisa, alguma interferência que alguém quiser falar, alguma ideia que surgir, algum comentário, alguma coisa que venha acrescentar, a pessoa pode, tá entendendo? Falar e tudo. Eu deixo em aberto, tá bom? Eu deixo em aberto. Bom, vamos lá. Exildo, ele era praticamente contemporâneo do escritor da Ilíada e Odisseia, de Homero. Ele viveu por ali entre o finalzinho do século VIII, início do século VII a.C., naquele período, na Grécia Clássica, ali no Monte Hélion, ele era um cuidador, ele era um pastor, né, cuidador de ovelhas. Ele vivia naquela região. Aí, bom, o mito, o livro do Trabalho de Dias, começa com Zeus, na época que os deuses e homens viviam em conjunto na natureza, né, no mundo aparente. Eles viviam aqui, os dois, e Deus, ele era Deus que vem de Zeus, né? Aqui é lá capaz de eu, ao invés de Zeus, falar Deus. Zeus, ele é a síntese de todos os deuses do Olimpo, porque ele orquestrava a natureza e tudo que acontecia na natureza, que o homem tinha como uma grande sorte, uma chuva que deu no período de colheita, ou então uma grande catástrofe, tudo isso era como é que se diz, era ligado aos deuses, tudo era manifestação divina. Mas conta-se nessa história que viviam mesmo entre os deuses. Os homens viviam com eles. Não tinha ainda esse afastamento. Eles viviam e viam os deuses, né? Os deuses viviam no mundo aparente, não só os fenômenos, né? O que conta a história. Então, ele começa o livro
após mencionar, pedir aos deuses que tragam a ele o dom do canto, para ele narrar essa história dos deuses, Exildo, que quer dizer o lançador de cantos, né, o cantor, aí não se sabe se é atribuído a ele esse nome, o lançador de cantos, o cantor, por ele ter cantado esse hino, porque antigamente a tradição grega era uma tradição falada, não havia escrita. Passou-se muito tempo até conseguir que as histórias que eram traduzidas através da fala fossem postas em escrito, né? Como era nas outras lendas de outras religiões, como a epopeia de Gilgamesh, depois foi ser escrito de forma cuneiforme na argila, a história de Ramayana, né? Assim como Mahabharata, né? A grande epopeia hindu também, eram tudo narrativas transmitidas de forma oral. E Exildo também ele ia no mesmo nível, né? Na mesma linha disso, de ser um poeta de uma tradição oral, né? Assim como Homero. Aí, a princípio, ele começa falando de duas lutas que haviam. Uma seria a luta ruim, aquela que foi criada pela deusa Noite, onde Zeus trouxe, desculpe, a luta ruim seria a luta das batalhas, a luta das guerras, né, aqueles combates sangrentos, e os homens não gostavam de exercer esse tipo de atividade, a guerra, mas que achavam necessário, e além disso eles tinham que honrar os desígnios dos deuses. E assim haviam os combates, as lutas, né, e essa seria, no caso, a luta má. A luta boa seria aquela criada pela noite, posta por Zeus na humanidade, que faria trazer a necessidade da subsistência, do trabalho, aquela luta diária pelo pão de cada dia. Essa seria a boa luta, trazida por Zeus para a humanidade, onde ele invoca a figura do irmão, Perses, que na época que ele é atribuída a ele essa narrativa, ele teve um litígio com o irmão por uma herança que o pai deixou, as propriedades, tudo ficaram para ele e para os irmãos, e o irmão, o Perses, teve uma parte muito maior do que ele na herança, ganhou muito mais através de suborno. Ele subornou os juristas da época, os reis, e teve assim, ganhou muito mais do que ele, né? Aí ele vai e bate de frente com o irmão, contesta que Perses tem agido dessa forma e ganhou uma parte muito maior que a dele na herança, né? Aí ele começa a falar do trabalho e que Perses ganharia muito mais se tivesse uma postura mais, como diria, uma postura assim mais frugal, de viver com pouco, de viver, né, com aquilo que a vida lhe dá para viver, e não de ter ganância de querer tomar do próprio irmão aquilo que pertenceria a ele por direito, né? Porque deveria ser dividido, né, igualitariamente, né? Bom, agora eu vou pular o mito de Pandora, vou deixar para o final. Isso, vou deixar o mito para depois. E vamos à história das 5 raças agora. As 5 raças. É contado por Exildo que na época dos deuses houve uma sequência de raças aqui na Terra, né? Raças humanas, né? Houve uma sequência, e a primeira delas seria a raça de ouro, aquela que conviveu com os deuses ainda na época que Cronos reinava. Ainda antes de Zeus ser o deus Olimpo maior, ter havido a titanomaquia, dele ter enfrentado os titãs, né, junto com os irmãos, houve uma época em que a raça de ouro era a raça que predominava aqui na Terra, que eram contemporâneos de Cronos, e essa raça viviam como os deuses, viviam despreocupados, não tinham dores, não sofriam penas, não temiam a velhice, e tudo que havia na face da terra era para todos. E até a morte não era um mal que os assustasse, porque eles morriam como que por um sono. Era bem tranquilo, era bem suave a forma deles viver e também de morrer.
E depois que eles morreram, foram transformados em espíritos, em daimons. Eles citam aqui que eles seriam daimons. Pessoas que Zeus atribuía missões de vigiar o ser humano, ver as suas obras e zelar e curar o ser humano. Essa foi a primeira raça, a raça contemporânea de Cronos, a raça de ouro. Após essa raça partir da Terra, fechar os olhos, deu-se início a uma segunda raça, que era bem inferior a essa, que era a raça de prata. E era uma raça que viveu por cerca de 100 anos, era o tempo médio de vida deles. Mas essa raça ela teve uma certa dificuldade de convívio com Zeus, que quando elas cresciam, passavam da adolescência com a mãe, beirando a fase adulta, eles não gostavam de fazer culto aos deuses, né? Eles não gostavam de fazer sacrifícios, como seria uma coisa normal dos homens se fazerem, né? Eles não gostavam de cultuar os deuses, não gostavam de fazer sacrifícios, e Deus resolveu ocultá-los na terra, né? Tirá-los, né? Mesmo assim, eles ainda foram cultuados por raças que vieram depois, achavam que eles eram uma grande raça, embora não fosse tão grandiosa, tão elevada quanto a primeira, que era a raça de ouro. E a essa raça, a raça de prata, dá sequência à raça de bronze, que era uma raça de pessoas que tinham uma tendência já aguerrida, uma tendência para a guerra. Eles eram muito afeitos às batalhas, né? Essas pessoas dessa raça, elas nasceram de freixos, que eram as árvores de onde nasciam as ninfas também, né? As ninfas que davam origem ao canto, à poesia, né? Que inspiravam Homero e tantos outros poetas, como o próprio Exídio. Eles nasceram, pessoas dessa raça, de bronze, dessas árvores, que eram um tipo de vegetação, os freixos, né? E eles eram terríveis e fortes, amavam a arte da guerra, amavam Hades, que era o rei, o deus da guerra, né? A violência era um padrão para eles. Eles não comiam o trigo como os outros homens. Tinham um coração, diziam que ele tinha um coração de aço, uma grande força acima dos outros, das outras pessoas, né? Das outras raças. Eles eram mais pujantes, mais fortes e de invencíveis braços, né? As casas e as armas também eram de bronze. Eles não trabalhavam ferro ainda, nessa época, né? E por suas próprias mãos eles tiveram fim, que foi através das batalhas. E desceram a Hades, né? Eles mesmos puseram fim à própria vida nas batalhas que eles procuraram. E assim essa raça, a de bronze, ela se extinguiu através da guerra. Aí após ela veio uma raça muito querida, uma raça muito bonita, e até mais evoluída do que essa, embora fosse uma raça posterior. Ela era mais justa e mais corajosa que a raça de bronze. Foi a raça dos heróis, que era o intermediário entre os deuses e os homens. Esses heróis, eles lutavam. Era aquela raça que lutou em Tebas, na época de Édipo Rei, lutaram. Édipo teve filhos, e os filhos deles lutaram entre si para ver quem era que ia ficar com o domínio, o império daquela região, né, que ia reger aquela região, e tiveram vários combates, né? Estétis contra Tebas é uma delas. E nessa era, lutou essa raça de heróis. Eles também são muito conhecidos por terem lutado por causa de Helena de longos cabelos, né? Helena de Troia, né? Eles que fizeram parte naquela grande batalha da Grécia com a Troia, aquela guerra que durou parece 10 anos, né? E lá nessa guerra eles tiveram fim nas batalhas, mas eram pessoas justas e corajosas, bem mais que a raça de bronze, a raça anterior, que só pensava mesmo em exterminar, em lutar. Tinha algo dentro de si que determinava aquilo no comportamento deles, né? Essa raça não, essa raça lutava, era sempre por uma missão, um feito.
era um ímpeto, era um encaminhamento diferente que ela tinha, né, da raça de bronze, né? Então, quando eles morreram, também por suas próprias mãos, né? Porque foram através de batalhas. Zeus os levou para onde seriam chamados Campos Elíseos, né? As terras dos bem-aventurados. Eles foram colocados nesses lugares, nessas ilhas, e sempre foram cultuados como um padrão a seguir, né? Um padrão físico, um padrão de coragem, né? Um padrão de postura, de enfrentamento. E foi essa raça de heróis que se destacava Ulisses, se destacava Aquiles, né? Do lado dos gregos se destacava Heitor, o pai dele também, Primos, né? Seriam essa raça, a raça dos heróis. E por último, a quinta, por último não, depois dessa raça, da raça dos heróis, que procedeu a raça de prata e a de bronze, veio a raça a que Exildo pertence, que é essa nossa, a chamada raça de ferro. E é engraçado que Exildo ele começa lamentando ter sido uma pessoa que nasceu nessa época. Ele diz: poxa, muito melhor seria eu ter morrido antes desse período, que é a raça de ferro a que eu pertenço, e ter nascido após esse período. Eu queria estar, não nesse intervalo, nessa raça, mas ter nascido antes, qualquer outra raça, ou então posterior a essa raça. Porque ele acreditava que essa raça era uma raça que estava vivendo um momento numa sociedade corrompida. Ele achava isso muito triste. E lembra até esse texto assim, algumas coisas assim do Apocalipse até, que fala muito no final das coisas, no final dos tempos. Ele fala que é uma raça que não descansa de labutar na parte do dia, que é a parte dedicada ao trabalho, e que à noite a raça também se destrói. É a raça que não tem sossego, essa raça. E ela conseguiu, dos deuses, árduas angústias, porque com esses males vem também misturado de coisas boas. É uma raça que descansa, que tem momentos bons e depois angústias. Aí sossega, tem aquele alívio e vem, né, nesse intervalo, né, nessa variação de sentimentos. E ele falou que Deus, Zeus no caso, no momento oportuno iria destruí-la, essa raça a qual pertencemos, porque seria uma raça iníqua, onde os pais não se veem nos filhos, os filhos não se veem nos pais, não há semelhança entre eles. Os hóspedes não se veem no hospedeiro, aquele que hospeda, né? O hospedeiro também não se vê nele. Os irmãos, uns não se reconhecem no outro também, tá entendendo? E com o tempo, a corrupção iria aumentar, segundo ele, nessa raça, e seria um momento como uma antítese, onde a pessoa que está certa, que comete ações certas, seria punida, e a pessoa que agiria de forma errada seria honrada e teria louvores. E os deuses olímpicos, eles iriam abandonar essas pessoas. Os deuses, nesse momento que ele se refere a eles seriam não só a manifestação da natureza, como o raio, a chuva, a tempestade, terremoto, essas coisas, mas seriam também o respeito e a retribuição. Seriam também divindades que abandonariam o homem na própria sorte, a humanidade, e nesse período, contra o mal, ele diz que não haveria força que vencesse. Não haveria força que vencesse as ações más, as ações difíceis produzidas pelos próprios homens, né? Na sua corrupção. E isso entristeceria tanto os deuses olímpicos que eles acabariam abandonando a humanidade, deixaria ela a própria sorte, onde ela se extinguiria através de suas próprias ações. Aí essa parte é a parte referente às 5 raças. Bom, agora vamos ao mito de Prometeu e Pandora, né? A parte mais
é mais conhecida. Os homens de Prometeu e Pandora. Pois não? Alguém quer falar? Bom, ok, vamos ao mito de Pandora. Quanto ao mito que Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses, né? Roubou para ajudar a humanidade. Mas aí, antes disso, ele e seu irmão Epimeteu, Prometeu, né, como já eu falei da outra vez na Teogonia, é aquele que antevê, aquele que tem a faculdade de perceber as coisas antes que elas surjam, né? Ele tem uma inteligência para perceber isso, ele antevia as coisas. E irmão dele, Epimeteu, via as coisas depois de acontecerem. E a eles foi dado o trabalho, a ocupação de... A humanidade já havia sido criada pelos deuses e também os animais, então foi dado a eles a incumbência de dar características, de dar poderes, de dar habilidades aos animais e aos homens para eles poderem sobreviver entre si de forma mais harmônica possível, né? Aí Epimeteu foi distribuindo as qualidades aos animais. A uns ele deu garras, a outros ele deu asas para poderem voar, a outros ele deu a velocidade para poderem fugir caso houvesse necessidade. Alguns ele fez muito pequenos que podiam se esconder, outros podiam se camuflar, mudar a pele. Outros tinham a capacidade de andar, de permanecer sob a água, na superfície, e passar muito tempo. E ele foi distribuindo assim as capacidades, né, entre os animais. E quando chegou a vez do homem, Epimeteu viu que não tinha mais nada que ele pudesse fazer, distribuir entre os homens, porque ele tinha acabado os recursos. E enquanto isso, Prometeu, a incumbência dele seria fiscalizar, avaliar, ver se estava tudo bem, né? Tudo organizado, já que ele antevia. Só que quando ele percebeu que para os homens não tinha sobrado nada, ele aí teve uma ideia. Eu vou para o homem vou dar inteligência, porque esse homem vai ser capaz de conviver entre os seres humanos de uma forma que ele consiga sobreviver, já que ele não tem essas habilidades, ele não tem a força de um elefante, ele não tem a velocidade de um tigre, ele não se camufla, ele não tem nada nu e sem capacidade, apenas com os instintos. Ele se apedou do homem e resolveu roubar o fogo dos deuses e converter o homem num ser inteligente, para que o homem pudesse sobreviver naquele meio, naquela selva. Nisso, ok? Falando. Bom, nisso houve um momento onde começou as oferendas aos deuses, onde ele repartiu um boi e foi dar uma parte para Zeus, como oferenda, e outra ele deixou para a humanidade. E Deus ia dar o fogo para os homens. Só que aí Prometeu, ele pegou a parte da gordura do boi e envolveu os ossos. E para os homens, ele pegou a carne, a parte melhor, e envolveu com a pele, e aparentemente o presente mais agradável seria aquele que tinha gordura envolvendo os ossos. Aí no momento de ser agraciado por aquilo, por aquela oferenda, Zeus percebeu a artimanha dele e resolveu não entregar de forma alguma o fogo ao homem. O homem não teria concedido esse privilégio de ter o fogo. Então Prometeu, ele fez o seguinte, ele foi lá, aproveitou uma ocasião
E alguns dizem que foi com a ajuda de Atena. Alguns dizem que foi com a ajuda de Atena, de Hera. Ele conseguiu, foi lá, pegou uma haste de uma árvore, tocou no fogo, roubou e entregou aos homens. E assim o homem pôde ver, abriram-se os olhos, e o homem pôde diferenciar entre o bem e o mal. Ver o que ele fazia de certo para poder sobreviver ali. E isso desgostou muito a Zeus, porque Zeus não queria que o homem tivesse essa inteligência, essa iluminação, que era um privilégio dele, de Prometeu, que era um titã. Os outros deuses também podiam pensar, podiam ver as coisas claramente, enquanto o homem era um animal que só tinha instinto, o homem era feito de instinto. Aí Zeus se zangou com aquele desaforo de Prometeu e foi e o acorrentou, né? Ele disse assim: agora, Prometeu, você que quis ajudar o homem, então você vai ficar igual a ele, eu vou deixar você no mundo dos instintos, eu vou ali acorrentar, que foi o que aconteceu. Ele colocou ele no Cáucaso, que é a montanha que tem lá na Europa, acorrentou, mandou a águia dele para ir durante todo o dia, né? Ia ser um tormento eterno. A ave ia comer o fígado dele durante o dia, e à noite o fígado se regeneraria, né? E naquela época, como eles souberam disso, né? É coisa interessante, que o fígado é um órgão, né, que se regenera, não é isso? Só que Prometeu, ele se sentiu muito injustiçado, porque ele achou que ele, como aquele que traz a luz, aquele que mostra as coisas, o homem que abre seus olhos, ele achou que estava dando uma expectativa de viver de uma forma melhor. E pensou que Zeus não estava vendo por trás dessa intenção o benefício que ele estava trazendo para a humanidade. E Zeus, que é o que sabe de tudo, que antevê também tudo, e antevê até mais do que o próprio Prometeu, ele não deixou por aí o castigo, né? Que Prometeu ficasse acorrentado. Ele resolveu também castigar a humanidade. Ele disse: não, agora para os homens eu vou mandar um castigo que vai ser uma coisa que a princípio eles vão mimar, eles vão adorar, eles vão querer tanto isso. Essa é uma coisa até interessante. Aí mandou Hefestos, que era um metalúrgico, deus da metalurgia grega, que tudo criava, né? Através das forjas. Mandou que ele fizesse rapidamente do barro e da água, construísse uma figura feminina, uma mulher. Que é daí de onde surge Pandora, né? Que é Pan, tudo, né? E Dora, que vem dos dons. Seria um ser que, em si, ela agregasse todos os dons que haviam dos deuses do Olimpo. Teve a beleza, teve a inteligência. Hermes deu a ela a sagacidade, a esperteza, a malícia. Ela seria um bem que conteria o mal. Seria a beleza que conteria o mal. Aí Deus mandou Hermes levá-la, ela já pronta, já completa, toda feita. Foi feita do barro, né? A água e da terra, o barro, ela foi feita, e Deus mandou que ela fosse dada como presente a Epimeteu, o irmão de Prometeu, porque Prometeu se encontrava lá na montanha, acorrentado com a águia, comeu o fígado dele, né? Aí Epimeteu a viu, né? Todos os deuses que a viram também após ela ter sido feita num campo de papoulas, onde se encontravam deuses e os homens, todos se encantaram com a extrema beleza que ela tinha, né? Porque ela foi moldada com a qualidade de todos os deuses, né? Ficou assim, realmente, né, uma figura esteticamente, um padrão de beleza muito alto, né? Só que com todos os males. Foi dado a Epimeteu, e Epimeteu aceitou e casou-se com ela. E ela, junto dela, trouxe uma caixa, né, a chamada, referida Caixa de Pandora, aquela que contém todos os males para a humanidade.
todas as desgraças, as doenças, as guerras, as invejas, tudo que poderia atrapalhar a vida do homem, já que agora ele era um ser que enxergava. Bom, Epimeteu aceita, e ele havia esquecido o conselho do irmão. Ele aceitou, mas Prometeu havia dito: olha, Epimeteu, não receba, não aceite nada que Zeus lhe dê, porque qualquer coisa que venha dele vai ser um castigo para a gente, vai ser uma coisa para devastar a humanidade, porque como eu roubei o fogo anteriormente, ele não vai deixar para lá isso, ele vai se vingar. Aí você não aceita, tá bom? Qualquer coisa que seja presenteada a você, mas Epimeteu só foi lembrar disso quando ele já tinha casado, quando ele já estava com ela, né? Como esposa, né? Pandora. E Pandora, ela veio também com como é que se diz? Com uma grande curiosidade. Ela tem uma grande curiosidade. E aquela caixa ela queria abrir de todo jeito. E a caixa tinha todos os males, né? Foi aí que ela abre. Ela abre, é aberta a caixa de Pandora, né? E todos os males surgem, ressurgem sobre a humanidade. Mas no momento ficou algo na caixa e Deus disse: não, Pandora, pode fechar. Aí ela foi e fechou. Ela não deixou sair todas as coisas que haviam dentro da caixa, né? Ela deixou lá algo que uns, a gente lê muito isso em algumas obras assim, que eles dizem ter sido a esperança. Tudo escapou, inveja, o ódio, a guerra, a ganância, tudo fugiu, tudo, né, saiu no ar. Mas alguns dizem a esperança. A esperança não. A esperança ela fechou, a esperança ficou lá, fechadinha, sem poder sair para tomar parte da humanidade, né? E aí começou, né, os grandes conflitos, os grandes males, as guerras, começou tudo que havia inveja, começou as competições, porque o homem, antes de Prometeu dar a ele a capacidade de raciocínio, com a luz que ele trouxe, que ele roubou, o homem era um ser como os outros animais, não tinha um raciocínio claro, tinha só as necessidades, né, os desejos, as necessidades, e era um ser tão selvagem quanto os outros animais. Mas aí, ele, tomado de inteligência, ele começou a competir. Isso foi o que talvez Prometeu não tenha percebido, que Zeus, na sua grande visão, na sua antevisão também, mas mais além que Prometeu, ele percebeu que talvez o homem não tivesse pronto para aquele tipo de conhecimento, de clareza, de informação. Porque ele ficou uma pessoa com um alto grau de sentimento, como é que se diz? Esses sentimentos mais animais, né? Só que com inteligência. Seria, vamos dizer, você pega assim, na selva, um leão com a inteligência de um homem. Você sobe no árvore, ele põe a escada. Tá entendendo? Ele tem um instinto somente. O homem era um ser instintivo como os outros. Quando é dada a ele a luz, a capacidade de diferenciar entre o claro e o escuro, né, que a gente percebe as coisas, distingue através desses dois padrões, o claro e o escuro. As coisas só claras você não enxerga nada, é ofuscado. E as coisas só escuro, você não vê nem a si mesmo. Então, quando é dada a ele essa diferenciação de visão entre claro e escuro, onde ele começa a perceber a forma das coisas, aí ele começa a ver o que ele quer para si, o que é mais interessante. E como ele era um ser que vivia à base do instinto, ele começou a competir, a querer dominar o próprio homem. Prometeu muito bem intencionado, e se penalizou com a situação do homem, quando o irmão dele, Epimeteu, só distribuiu entre os animais o que tinha, de característica de sobrevivência, e para o homem deixou nada. Ele, se penalizando, trouxe a visão, mas não conseguiu antever que o ser humano, ele não está preparado para esse tipo de técnica, de poder, de informação. Ele não está preparado para usar. Ele usar a informação, a inteligência, o raciocínio, para um sentimento egoísta, que seria o sentimento de competição, de querer controlar, de querer
fazer guerra, de querer manipular, fazer com que as coisas fossem, se, fossem regidas de acordo com a vontade dele. Só que a única coisa que ele tinha era não chegar nessa intuição, era o instinto mesmo e a inteligência. Ele não tinha uma clareza maior. Então por isso que Prometeu foi acorrentado e tomou parte, desceu. Prometeu desceu e ficou no mesmo pé de sofrimento que o homem. Ele ficou sabendo o que era sofrer e o que era ter alívio. Assim como o homem de quem ele se apiedou. Né? Tem aqui uma parte do texto que eu vou mostrar. Mas aqui interessante. Porque Zeus, ele não deixou que isso terminasse assim. Com muito tempo depois, dizem que ele ficou ali coisa de 30 mil anos, se eu não me engano foi em torno disso. Ele estava previsto que ele ficasse eternamente preso ali, sofrendo aquele castigo. Mas Zeus enviou, durante um período muito grande, que dizem ser essa contagem de 30 mil anos, foi enviado Hércules, né? Hércules para salvá-lo. Hércules estava no período de vida dele, que estava cumprindo, que foi incumbido a ele como os 12 trabalhos, era a missão que era o ciclo de complemento de uma vida, os trabalhos que a pessoa tem que fazer para realizar uma vida plena. E no meio desses trabalhos, ele se deparou na montanha do Cáucaso com Prometeu, acorrentado. Aí surge Hércules com a flecha. Ele mata a águia, o pássaro, e desacorrenta Prometeu. Tira Prometeu daquela situação de agonia eterna. Né? E assim, Prometeu, que era uma pessoa tida como uma espécie de anjo que traz a luz, e passou a viver como os homens, porque passou a ter uma vida tão limitada como os homens, porque, embora ele fosse um titã, mas ele passou a ter o instinto de querer se ver livre daquela dor permanente, que era a dor diária, que a águia, né, trazia para ele, através de comer, né, de machucar o fígado dele, né? E à noite, onde ele tinha aquele alívio temporário, onde voltava a esperança. Ele anteviu também que ia ser salvo. Ele teve essa esperança que ficou na caixa, que Pandora não deixou fugir, ela ficou também no coração dele. Ele anteviu que um dia ele sairia daquela situação e de alguma forma seria atado, né, daquela pena que ele estava cumprindo. Então, o Hércules, nessa história, ele é tido como um avatar, uma espécie como se fosse o Messias. O que quer falar? Deixa eu falar, Evandro. Sabe o que veio à minha mente? Quando falou aí, né, da noite. O nosso talento também é à noite, né? Quando a gente pega e a gente dorme, a gente sente um alívio dessa vida, né? É tanto que tem gente que gosta de dormir para fugir, né, da realidade da vida. Eu lembrei disso. Inclusive, na parte da noite, a gente se recupera, né? De todo o trabalho do dia, o corpo, que você fez, o que você passou. A noite seria um momento de restauração das forças, um momento de descanso, né? Um momento de preparo para um outro dia, uma nova missão, uma nova batalha, uma nova luta. Esse momento de recomposição, né? Das forças também. É bem que está bem assim um pouco alinhado com o que você, né? Com o que você acabou de falar.
Bom, tem mais uma observação aqui que eu quero fazer, referente a Hércules e a Prometeu. Eles, foi feito, eu vi, assisti muita coisa, eu li bastante, e dentro de tudo que eu pesquisei, eu vi uma referência com o mito da caverna, do Platão, né? Onde as pessoas vivem no mundo das sombras, só percebendo as imagens, e aquelas imagens que aquelas pessoas percebem, elas não condizem à realidade, seria uma sombra da realidade, como esse mundo que Platão tanto se refere dele ser uma sombra de um outro mundo, do mundo ideal. Essa aqui seria uma pálida sombra do mundo ideal, do mundo dos deuses. Então, aquelas pessoas que estão ali na caverna, vendo aquelas sombras, elas são manipuladas por outras pessoas e estão acorrentadas, sem sair daquele estado de ignorância. E Prometeu, ele seria aquele que trouxe a humanidade, ele se apiedando da humanidade, ele trouxe a ela a ajuda de não deixá-los sucumbir, de não deixá-los morrer, porque ele seria aquele que traria, o homem deixaria de ser animal, perceberia as sombras, mas imaginaria que aquelas sombras seriam reais. Essa seria a contribuição de Prometeu, talvez segundo até a própria visão de Zeus, quando ele quis trazer para o homem conhecimento, o homem vê as sombras, só que não percebe que está sendo manipulado. A clareza que ele conseguiu, quando foi dada a ele a capacidade de ver, só chegou até o ponto dele achar que aquelas sombras condiziam com a realidade, quando aquilo era apenas manipulação de pessoas que lucram, que têm alguma vantagem, né, em preservar as pessoas dormindo, que as pessoas que estão ali é como se estivessem dormindo, porque não tem capacidade de sair, né, daquela forma de vida, e continuam, comem, são ajudadas, comem, não morrem de fome, não morrem de sede, né, tem parte das necessidades, né, supridas, mas continuam no mundo de ilusão, continuam no mundo manipulado por outras pessoas. Então, quando Hércules surge para salvar Prometeu, que se apiedou dos homens, ele daria a ele, dando a liberdade, a condição de sair daquele mundo de ilusão, ver como a manipulação é feita por pessoas que têm muito a ganhar com isso, e aí sair para a luz e ver o sol. E assim ver as coisas como elas são em si. Ver o bem diferente do mal, mas de forma clara, né? Aí Hércules, ele estaria nessa situação como realmente um avatar, uma pessoa que traz a luz, mas a luz clara, aquela que mostra a você que você está no mundo de ilusão. Então aí você pode escolher permanecer ali ou não, porque você não está mais sendo iludido. Essa foi uma coisa que eu vi que eu achei sensacional. Nunca tinha imaginado isso, essa associação que foi feita. Tá entendendo? Achei incrível. Ele seria uma espécie desses avatares, como é referido numa cultura que é talvez atribuída aos hindus, que fala que quando a humanidade declina, né? Declina, ela cai em desgraça, a ética vai embora, a moral, a corrupção toma conta, né? A corrupção chega por todos os lugares e tudo, e guerras, conflitos, manipulação, competição, nenhuma ajuda, não é isso? Quando acontece esse declínio na moral da humanidade, Vishnu, ele seria enviado à Terra através do mestre, que procuraria de alguma forma esclarecer, né, trazer luz à mente humana, para as pessoas procurarem sair dessa condição.
Aí Hércules entra aí como uma espécie de avatar, né? Onde na humanidade houve alguns, né, conhecidos, né? Mais que outros, né? O próprio Cristo, o Buda, o Krishna, Rama, né? E tantos outros. Aí tem esse paralelo entre o mito de Prometeu e Hércules com o mito da caverna de Platão. Evandro, a gente já fez um estudo o ano passado sobre os avatares, né? E, salvo engano, Hércules é um dos ramas, porque houveram 3 ramas, né? Ele é um deles. Se não me engano, eu não tenho muita certeza, mas, salvo engano, ele é um dos 3 ramas, dos 3 avatares. Bom, muito interessante. Não tinha essa informação, não imaginava. Bom, e quanto ao trabalho agora de Hesíodo, eu acredito que, não sei se talvez devido a eu ter resumido bastante e tal, muita coisa, alguma empolgação, não sei, algum nervosismo, trabalho eu dou como concluído. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar, encerrar, qualquer coisa, vocês fiquem à vontade. Tá bom que o trabalho era só isso mesmo. Tá entendendo? Trabalhos e os dias, no caso. Trabalho não. Trabalho e os dias. Mas é muito interessante, porque a gente vê a analogia com o que a gente vê na teosofia, né? A história do mito, ela está contada ali na doutrina secreta, né? E também nas teologias cristãs e em outras filosofias, porque a gente vê o caso do Satã, né? Que a gente acha que é um demônio na nossa religião, a gente tem como um demônio. Mas ele é o opositor, exatamente esse que veio para fazer com que o homem desperte de sua letargia e comece a entender o mundo como ele é, o certo do errado, né? Deixar de ser autômato, porque, como você falou, o homem era só instinto, né? Ele não tinha mente, e quando o Prometeu veio, ele é o anjo caído, uma analogia com os anjos caídos, né? Ele veio para trazer o entendimento para o homem, para trazer a mente, né, para o homem, ali na 3ª raça e meia, perto da 4ª raça. E a gente vê como a questão das eras, né, elas são idênticas, as eras que ele relaciona aí no trabalho dele, né, do Hesíodo, né, são idênticas às eras hindus, né, as 4 eras, chegando até a nossa, referente às 5 raças, chegando até a nossa, né, as 4 anteriores e a nossa aqui. É muito interessante. É muito rico. Não, justamente. E quando eu me referi a Hércules, eu não sabia que ele também era tido como um avatar, e eu tive um pouco de cuidado de fazer a referência a Prometeu e fazer uma referência errada, porque eu achei que ele pudesse surgir em algum ponto, em alguma cultura, como um avatar também. Mas só que não, porque ele é associado a Lúcifer, aquele que traz a luz para se distinguir o claro do escuro, né? A ver as coisas através do contraste. Exato. Né? Se a gente escuta somente um som, a gente não percebe, mas se escuta 2 notas diferentes, embora seja a mesma nota com variações, né? Você consegue distinguir, né? Um tabuleiro de dama, xadrez, branco e preto, né? E as cores mesmo, os matizes, né? Vermelho, amarelo. As cores é que traz a beleza e a grandeza da diferença, para a gente poder distinguir. Quando eu falava de Prometeu, realmente ele é associado à Lúcifer, né? O que traz a luz, eu tive um certo cuidado, porque quando ele traz essa capacidade de distinguir para o homem, ele traz aquilo que é chamado, que não sei se não vou falar o nome assim errado, Ptolomeu, não sei, instruir diferentemente de educar, como falava Humberto Roden, no livro que ele tem chamado Educação do Homem Integral, né, ele faz referência a isso porque
Instruir é você pegar uma pessoa e enchê-la de informação. Você agora vai ser um engenheiro, você vai ser um médico, você vai ser um matemático. Isso é instrução. É diferentemente de educar, que seria trazer à tona da pessoa aquilo que ela tem de melhor. Aquilo que ela tem de melhor, né? De contribuir, de pegar todas as coisas que existem ao redor e transformar numa só. Vêm todas como complemento de um grande todo. Não é isso? Porque quando ele trouxe a luz, roubou dos deuses a luz, o fogo sagrado e deu aos homens, ele achou que talvez o homem fosse viver melhor. Mas aí, como era o instinto que predominava no homem, com aquela inteligência, ele só fez potencializar esses desejos animais que ele tinha. Tá entendendo? Se ele queria, né, alguma propriedade, onde surgem as guerras, outras coisas, né, surgem daí. Exatamente, é o mito do anjo caído, né? O Deus que desce e encarna na humanidade primitiva, né? E aí, muitas coisas tiveram que ser feitas, como, por exemplo, como o homem não estava tão preparado, né? Ele estava muito animalizado ainda, então teve que se criar uma raça dos Manasa Putra, o nome dessa raça pura, que essa raça, ela não se misturou, ela foi uma raça que ela continua até hoje, e a raça daqueles iniciados, de todos os iniciados da humanidade, porque, na realidade, a mente desceu para o homem, a mente como divina, né, como entidade divina, desceu para o homem, e o homem era muito corruptível ainda, né, e ainda hoje é. A gente não sabe usar ainda nossa mente, né? A mente dual, a dualidade está aí, é para a gente despertar. A gente tem que utilizar para a gente despertar, né? Mas a gente ainda não sabe, infelizmente. O Prometeu ainda está acorrentado dentro de nós. Ainda está acorrentado, de regra, seria o outro lado da mesma moeda, né? Através desses mestres, nesses avatares. Sim. Né, onde a instrução ela seria como encher um copo d'água, né? O ser humano seria um copo, e aquela instrução, o próprio Plotino falava, você está enchendo um copo, enchendo a mente da pessoa com instrução, enchendo um copo de água. Está sendo equivalente a isso, né? O que as escolas antigas, pelo menos na Grécia, as instruções, os ensinamentos seriam assim: você primeiro educa, traz da pessoa que ela tem de bom, depois você instrui. E daí você talvez consiga alguma coisa boa, né, dessa pessoa. Mas a instrução em si, o conhecimento formal em si, ele potencializa algum sentimento, alguma tendência que a pessoa tem. Porque ele vai buscar maneiras de conseguir o que ele quer de uma forma muito mais sutil, né? Com muito mais habilidade, diferente de uma pessoa que não tem recurso para fazer isso. A mente subjetiva e a mente objetiva, né? A gente é tentado a fazer aquilo que a gente vê ao nosso redor, né? E nossa mente trabalha mais para isso. E a parte mais importante, que é a parte interna, né? A parte subjetiva da mente, como é que a gente chama? A mente superior, humana superior, né, mesmo como a gente está aprendendo na teosofia, que é a parte da intuição, que é onde está todo o conhecimento, não é? Está tudo ali intuitivamente. Essa parte a gente ainda não sabe como acessar. A gente está tentando, em passos lentos, através da teosofia ou através de nossa própria devoção, né? A gente tenta chegar até essa parte mais superior, mas ainda é muito difícil. A humanidade está muito engateando ainda nesse aspecto.
Nonato, o som não está muito bom. Eu estou ouvindo. Pode falar. Pode falar, Nonato, a gente está ouvindo. Você Fala, Nonato. Por favor, continue. Dá para entender, mas é meio... como é que se diz? Eu acho. Mas dá para entender. Dá para entender. Pode continuar. Contribua, rapaz, que você tem o que contribuir, gente. É verdade, Donato. Continue, contribui. Você está contribuindo. Só não tá essas coisas, mas é uma contribuição a sua fala, tá entendendo? É muito bem-vinda. A gente vê, respeito a isso que o Nonato falou, que realmente os primeiros seres, né, da primeira e da segunda raça, espera um pouquinho, tá? Da primeira e da segunda raça, eles não reencarnavam, porque a morte, eles apenas se transformavam, né? E a gente estudando, né, as raças, a evolução das raças, a gente viu que depois da terceira raça, quando entrou o fogo, né, foi que os homens começaram a morrer como a gente conhece, né, e reencarnar, morrer e reencarnar. E a gente vê que com a continuação da evolução, na quinta raça, na sexta e na sétima raça, não vai haver também mais reencarnação, não vai ser mais necessário, né? A mudança, né, digamos assim, não vai haver morte, como nós conhecemos, há só uma mudança, uma transformação, né? Mas não morte do jeito que a gente conhece, né? Porque a humanidade vai estar bem mais evoluída, já tem reencarnado tantas vezes, passado milhões e milhões de anos reencarnando e se aperfeiçoando, então não é mais necessário passar por esse processo duro que a gente passa, tá entendendo? Já passa tudo de uma maneira mais rápida, mais sutil, não tem mais esse corpo pesado como a gente tem, não pode ter porque os globos seguintes, eles vão ser mais globos etéricos, né? Então, o nosso corpo vai ser corpo etérico também, não vai ser mais esse corpo de matéria pesada. Esse corpo vai ser eliminado, né? Vai ser outro tipo de corpo. São os deuses, né? Como a gente vê, os deuses no começo do mundo e no final do mundo também nós seremos deuses. Quem conseguir chegar até lá? Senão a gente fica no meio do caminho dormindo para entrar numa próxima ronda. Na próxima ronda tudo pode ser mais difícil, né? Podendo aproveitar. Né? O momento é esse, né? Aproveitar para crescer. Quer falar, Marvin, alguma coisa? Que eu não sei. Deixa eu só te perguntar uma coisa, na verdade, só lembrar aqui. A gente tá falando aí sobre o mito do Pandora, não sei se o áudio tá legal. Tá fugindo, Marlon. O som tá fugindo. Vamos ver se ele consegue. Acho que ele desligou, né?
Pois é, enquanto ele se recupera aí, a gente vê que no hinduísmo, o hinduísmo tem 10 grandes avatares, né? Os principais são 10, mas tem muito mais, tem outros, mais outros, 20 ou 30, ou até mais, né? Que são menores, né? Os 10 são os maiores, que foram aqueles que são aqueles que foram os que vieram para o começo dos globos, né? Para o começo das raças, e os que vieram também no final, e os que ainda vão vir, né? Normalmente, a gente aprende assim, ele, lá no hinduísmo diz assim, que quando a humanidade está sofrendo muito, tem muito sofrimento na Terra, e aí os homens pedem, oram, né, com confiança e suplicam aos devas para que venha um avatar, aí diz que ele vem. Nós já estamos no oitavo, no nono, né? Já estamos no nono avatar, que é Buda. O 10º é o que o Apocalipse fala, que é o cavaleiro branco, né, o do cavalo branco. Eu agora esqueci o nome. Mas como é o nome? Esqueci agora. Mas é o 10º, ele vai vir no final do Kali Yuga. No final do Kali Yuga, ele vai haver. Alô, deixa eu só... Quando tiver pior, que ainda não tá ruim, né? Oi? Ok. O Ivandro estava falando sobre o mito de Pandora. Hoje eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu vi um episódio de um desenho, né, que tinha um soldado que ele vivia preso dentro de uma armadura, só que ele não podia se soltar porque o perigo estava dentro da armadura, que no caso era a essência dele, que ele era muito radioativo, e ele tinha que ficar preso dentro dessa armadura para sempre, sabe? Ele não podia se soltar. Daí tem uma parte que ele se solta, e daí o caos no mundo acontece, mas só o comentário mesmo. Daí tinha uma coisa que eu queria falar, que é, pegando ali pelo terceiro talvez, um dos critérios da teosofia mesmo, né, a comparação, a gente sempre vai ter uma raça, na verdade, sempre vai ter essa questão de uma civilização que vai cair para a libertinagem, né? Se pegar vamos pegar pelo monoteísmo mesmo, os filisteus, né? Eles eram, na verdade, filisteus já significa libertinagem, né? E a raça foi extinta, vamos dizer, extinta entre aspas, né? Que houve aquela explosão. Daí, pegando também pelo hinduísmo, estava lendo recentemente, houve também uma espécie de raça que foi, entre aspas, extinguida, né? E parece que a tendência é sempre cair nesse caminho, né? Uma coisa que é criada para andar ali, vamos dizer, no caminho reto, que nem o Ivandro me disse uma vez, ela sempre vai tendo aquelas, entre aspas, desavenças, né? De cair para a libertinagem mesmo, né? Como que aconteceu, como que o Evandro estava mesmo falando, a corrupção, né? Da raça em que os deuses haviam criado na época. Mas isso é a lei natural dos ciclos, né? É a dualidade que o mundo fenomênico vive, né? É a lei dos ciclos. Sempre haverá uma civilização que vai ser pungente em determinado tempo, depois ela vai entrar em declínio para outra civilização, né, surgir. Isso acontece na natureza também, e aconteceu e acontece durante todos os tempos. É uma lei natural. Faz parte do processo evolutivo. Nós vivemos num mundo da dualidade, que duas forças operam, a força de atração e a força de repulsão. Elas estão em constante movimentação, né? Então, tem que haver essas quedas e esses declínios, né? E esse sucesso, né?
Pode falar, Evandro, eu tomei à frente, desculpa aí. Não, tava ótimo, tava tranquilo. Mas realmente a matéria, os heróis, a raça de heróis, eles eram, parece que eram 50%, não lembrar, 50% Deus e 50%, não, Hércules era 50%, era filho de Zeus, 50% Deus, 50% herói, 50% humano, né? E ele, como veio para libertar a humanidade, libertar o Prometeu como símbolo da liberdade da humanidade, mostrando que a humanidade também teria essa capacidade, né? Ele seria aquele que Prometeu a capacidade de voltar à caverna e libertar os homens. E quando ele entra, ele cega, porque lá está fechado, está sem luz. A luz que tem é do fogo artificial, é a luz que propicia a ilusão, a manipulação, né? Mas essa parte material que ele tem, que a gente tem muito, realmente impele a pessoa, né? Empurra a pessoa para as coisas da matéria mesmo. E é muito forte, é uma força, a força até certo ponto estranha, porque é a força, né? A força que coage mesmo. Sendo que do outro lado a gente tem essa parte espiritual, que seria a razão, e através dos exemplos, da leitura, através das sociedades secretas, né, como os ensinamentos que foram de certa forma perseguidos por algumas entidades, essa luz que essas sociedades trazem é o que pode nos ajudar de alguma forma a combater essa força estranha que existe na gente. Porque tudo bem, a gente vive no mundo material, precisamos de certas coisas materiais para subsistir, para sobreviver. Mas a nossa causa maior aqui não pode ser a causa material. Até porque não permaneceremos aqui durante tanto tempo assim. Não somos daqui. A matéria pode ser daqui, né? Mas como o próprio no Bhagavad Gita, a conversa entre Arjuna e Krishna tenta mostrar para ele que ele, como um guerreiro, embora com pena das pessoas que ele vai destruir, para recuperar as honrarias e os tesouros da família dele, ele teria mesmo como um guerreiro que assassinar aquelas pessoas. Embora seja uma luta interna, não é uma luta fora. Você tem que fazer o que você tem que fazer, porque no final das contas, o seu espírito, que não é material, não é daqui, e ele não é destrutível. Não tem como destruir, né? E a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer nesse mundo material, mas lembrando que a gente não é daqui, não vamos permanecer. Então, para que tentar se apegar e se atrelar de uma forma tão apaixonada, né, a matéria, né, que é esse encanto que ela realmente tem, né, que é essa sedução, é uma coisa assim vampiresca, né, que vampiro, né, vem parece que é do alemão, quer dizer sedutor, né, coisa sedutora que a matéria tem, mas a gente tem que lutar contra isso, porque nós somos daqui, não vamos permanecer mesmo. Ninguém vai permanecer tanto tempo assim, né, ou ficar eternamente como a princípio você sente que seria, mas não é. Vamos, sabe, com um lugar melhor, né, uma possibilidade melhor. É isso. E assim, fazendo relação com o que tu tá falando, Evandro, a sabedoria do ciclo da vida, né, que Fátima falou que tudo é um ciclo, né? A nossa vida, assim, a gente é jovem, né, a gente tem a juventude como um aspecto da beleza, né? Quando a gente vai ficando velha, a gente vai perdendo essa beleza da juventude. Isso nos dá tempo quando a gente tem, né, eu acho, tempo de refletir sobre a vida, você vê que é permanente, tudo tem uma fase, né? São necessárias, né? Porque a vida é muito sábia, né? É uma troca, né? Já imaginou a pessoa com 70 anos com a impulsividade de uma pessoa de 14, né? E é muito aniquilador, seria muito aniquilador. Então, com a idade vem a sabedoria e as coisas são cíclicas, se repetem. Você já
procura não cometer certos enganos, né? É uma coisa muito divina, realmente. A passagem do tempo para as pessoas tem que ser visto como uma coisa muito positiva, realmente. E, Evandro, deixa eu só, antes que eu esqueça aqui, quando eu tenho uma coisa muito rapidinho. Quando tu estava falando sobre a composição do homem lá na frente, sabe? Eu tinha notado aqui que hoje eu estava lendo o comentário do Talmud e eu vi uma coisa bem interessante, que é o instinto, ele está abaixo do intelecto, né? Dona Fátima, me ajuda aí, por favor, na área do... O instinto, ele está abaixo do intelecto. Quando a gente... na verdade, a diferenciação entre o homem e o animal é que o homem... está abaixo do intelecto? Não. O instinto. E é esse, vamos dizer, critério que faz do homem diferente do animal, né? Porque, por exemplo, nós que somos seres humanos somos levados mais para o lado das emoções e no momento, assim, de estresse ou de raiva, é o intelecto que age, sabe? Para que a gente possa ter aquele controle ali, sabe, da situação e não agir por instinto, sabe? Porque tem gente que quando tá com algum sentimento ruim sai da frente. Mas aí tem outras pessoas que agem mais com o intelecto, né? Como estava dizendo esse comentário lá no Talmud que eu vi. E conseguem, né, entre aspas, domar as emoções. Só um breve comentário mesmo. Na Cabala ensina muito bem isso, né? Você tem que, antes de agir, você tem que contar até 10 para não agir, para não ser reativo, tem que ser proativo, né? Então, você deixar a mente fazer o percurso daquela situação e lhe dar a saída, é a mais correta, para você não agir na flor da pele, que você, normalmente, quando a gente age, não é, reativamente, a gente erra, né? Então, a mente é quem faz esse balanceamento, né? Eu também vejo, assim, na minha limitação, eu vejo um pouco assim, como o Marvin falou, o instinto está abaixo, né? Depois, talvez viesse a instrução, que, dependendo de quem usasse a instrução, juntamente com o instinto, poderia ser uma coisa muito devastadora. E em terceiro lugar, no ponto mais alto, seria a educação, aquilo que talvez a Cabala queira retirar de nós, né? Você está falando aí, a gente pode fazer uma analogia com os nossos 7 corpos, né? As nossas 7 consciências, né? Que a gente aprende ali também na teosofia, né? O instinto faz parte do quaternário inferior, junto com a mente objetiva, né? Que é um potencial muito grande para destruição, e a mente, a humana superior, seria o caso você falou instrução, né, que seria o do caso agora me fugiu a palavra, onde todo conhecimento é direto, está ali, eu agora esqueci a palavra. Mas não é o conhecimento, nosso conhecimento objetivo, é um conhecimento interno, sem forma. Conhecimento subjetivo. Cadê a palavra? Esqueci. Intuição. Intuitivo, exatamente, intuição. Conhecimento intuitivo. Que já está ali mais ligado à Budi, né? Que é a razão pura. A mente superior está mais ligada à Budi, que é a razão pura. E o instinto está ligado à mente inferior, que é o quaternário inferior, que vai desaparecer. A matéria, né? Então, um tende para a matéria, o outro tende para o espírito. Ok? Realmente, é um grande ensinamento isso. A gente vê que a teosofia, ela está em tudo, né? Todas as filosofias, ela está bem expressa ali. Ela é riquíssima. Inclusive, eu estava dando uma olhada em alguns textos sobre gnosticismo, que eu achei uma coisa... Fiquei encantado. E vi muita coisa da teosofia ali, vi muito interesse de algumas pessoas da área gnóstica pela teosofia, grande interesse também. Gente, nós já estamos... É um grande ensinamento. Já estamos às 8h47. Está muito bom. Mas eu acho que como a gente está gravando, né?
Realmente, e se alguém mais falar alguma coisa para... Vou falar agora. Eu fale depois, mas fale, né? Só queremos agradecer, Evandro, por brilhante explanação. E já que vamos entrar no recesso, lembrar de ver aquele informezinho que Nonato fez com o informe semanal da Sociedade Teosófica no Brasil, que temos todos os dias, todas as noites temos lives, né? Está bem explicadinho, em dois, com vinhetas e tudo. Acho que já está... pedir para todos verem e também passarem para as pessoas, né? Que a gente... Não é porque nós vamos entrar em recesso que nós vamos ficar sem estudos, né? Vamos continuar tendo estudos. Denise, No Instagram, não, no Get mesmo tem só mostrando segunda-feira, terça, tem todos os dias, Alexandra, às 19h30, na Sociedade Teosófica no Brasil, né? Todos os dias tem. Na segunda-feira é a Carta dos Mahatmas, na terça é Filosofia Oculta, aí quarta, tem de domingo a domingo. Denise, Você vai depois. eles não vão entrar em recesso? Vai ter recesso para eles? Não. Não, vai não. Eu não ouvi falar, não. Não ouvi falar. Vai no Nato. Não, né? Mas, Nonato, Alexandre faz isso constantemente. Ele sempre faz. Não sei se vale a pena a gente fazer de novo, né? Não é? Vocês que têm acesso mais do que eu, porque eu assim, não tô tendo muito tempo de acompanhar, não, mas eu sempre vejo a Alexandre postando os endereços, né? E se colocar no YouTube? De domingo a domingo. E é muito rico, né? Eu já assisti vários, é muito bom. Muito bom. Gratidão. Quero agradecer. Gratidão a todos. Agradecer também a Evandro, foi muito bom. O estudo hoje foi maravilhoso. Acrescentou muito. Isso, contribuiu Obrigado, eu que demais. agradeço a paciência de vocês. Valeu, meu amigo.